e amigo do YouTube, você que está nos assistindo em mais um programa especial da Copa na África do Sul, do programa de Expressão Cultural, eu, Sérgio Gisele, estarei com vocês levando mais informações hoje do Grupo E para vocês. Eu, André Eduardo Gisele, também estarei com vocês no programa Expressão Cultural Especial da Copa 2010 da África do Sul. Falando hoje do Grupo E, que traz Holanda, Camarões, Dinamarca e Japão. Bom, esse grupo E aqui, eu acredito que Holanda já está classificado na primeira vaga e Camarões aqui leva a segunda vaga aqui. Aliás, Dinamarca leva a segunda vaga nesse grupo aqui. Esse grupo que na verdade está um pouco difícil. A certeza que o Japão está de fora, né? Isso sim. Os três que estão competindo aqui é Holanda, Camarões e Dinamarca. Eu acho que Camarões classifica, embora seja assim, uma seleção fraca, mas é uma seleção africana que já tem um nome. Né? Guerreira também, né? Exatamente. Então eu acho que é uma possibilidade até ela tá se classificando, né? O desempenho em Copas da Holanda foram 8 Copas, 36 jogos, 16 vitórias e 10 empates e 10 derrotas. Ela foi vice-campeã em 74 e 78. O ranking da FIFA ela está em quarto lugar. Tipo, na Copa de 2006 ela ficou em 11º, sendo nas oitavas de finais. O treinador é Albert van Marwijn, 58 anos. Tem menos glamour e grife que os outros holandeses, mas montou um time mais competitivo dos últimos tempos. O time base, o esquema tático é o 4-2-3-1. É o outro time que também entra aí um pouco fechado. Se depender do time de velocidade, tipo o Camarões, que é um time de velocidade, ele pode se complicar e a Holanda pode estar se complicando aí no decorrer desse grupo aqui. Lembrando, André, aqui está o 4-3-3, né? Então lembrando aqui, para quem não sabe, a Holanda sempre jogou com 2 jogadores abertos pelos lados. Van Macker manteve o sistema com Kurt e Robben, mas eles ajudam na marcação e fecham pelo meio. Então, palpite para cá aqui, sensação europeia, atrás da Espanha, um time ofensivo, só para variar, e escanta. Resta saber se aprendeu a vencer. Mas aí eu acredito ainda que ela se classifique em primeiro. Eu acredito que se classifique em primeiro. Acho que o único problema que ela pode ter é o Camarões, mas aí acho que ela tira um empate aí, seria bem-vindo. E aí ela classificaria aí com 7 pontos. O que eu acho também. Acho que não, eu acho que de 6 a 7 pontos. Acho que não ficaria com os 9 pontos. Já o Camarões, foram 5 Copas disputadas, 17 jogos, 4 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Melhor participação ficou nas quartas de finais de 1990. No ranking da FIFA está em 19º lugar. Quando na última Copa não participou. O treinador é o Paulo Liguin, 45 anos. Contra o Brasil em Copas foram 1 jogo, 1 derrota, 0 gol a favor e 3 gols contra. Mas mesmo assim o esquema tático é o 4-4-2, mesmo assim é um time de velocidade, um time que oferece perigo, como se fosse uma seleção guerreira, que pode aí tirar um ponto aí da Holanda e, como se diz, complicar a Holanda, tirar aí, no caso, a Holanda, o 100% de aproveitamento no grupo da Holanda. Né? O técnico se destacou como jogador no PSG, conhece o time há tempos, mas ainda não tirou tudo dos jogadores, né? Palpite para cá tem menos chance de surpreender do que em outras Copas, mas é uma das poucas seleções africanas bem treinadas. Eu também acho que passa pelas oitavas, mas dificilmente passa das oitavas, né? Na verdade, Camarões, a disputa de Camarões vai ser com a Dinamarca. Então, o confronto direto Camarões e Dinamarca é que vai denominar a segunda vaga aí. O desempenho da Dinamarca foram 3 Copas, 13 gols, 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Aqui... A
melhor participação foi nas quartas de final de 1998. Ranking da FIFA está em 35º lugar. Contra o Brasil em Copas, um jogo, uma derrota, 2 gols a favor e 3 gols contra. O time base é o 4-4-2. Disputou 3 Copas, a melhor colocação quarta de final de 98 e na última Copa, né, Copa de 2006, não participou. O técnico é o Monder Olsen, capitão da Dinamarca de 1986, não obteve o mesmo destaque como técnico, mas impõe respeito, né? Mas eu acredito que, eu vendo aqui tecnicamente, ela está mais fraca do que o Camarões. Eu acredito que o confronto direto aqui, o Camarões vai levar a melhor em cima da Dinamarca, ficando com a segunda colocação, como nós já havia comentado, né? Eu também acho que Camarões venha a ganhar, mas ela pode se surpreender. Uma seleção também que não pode ser subestimada, né? Justamente. E até o palpite para cá contém-se em passar de fase, mas pode surpreender dependendo do cruzamento no mata-mata. É o que eu falei aqui, né? Então acho que é bem nessa situação aí, né? Já o Japão, desempenho em Copas do Mundo foram 3 Copas, 10 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Melhor participação foi na oitava de final de 2002. Ranking da FIFA tem número 45. Contra o Brasil em Copas foi um jogo, uma derrota, um gol a favor e 4 gols contra. Time base é o 4-5-1. Na Copa de 2006 ficou em 29º, né, não passando da primeira fase. O Japão é um time assim, que a gente não pode menosprezar, mas inclusive o futebol foi começado com brasileiros, foi o Zico, né, que levou para lá, que as pessoas de mais idade sabem que o Zico foi o Galinho, que hoje está novamente no futebol brasileiro aí, mas dificilmente acho que passa da primeira fase, né? Até porque o esquema tático deles aqui tá bem complicado. Qual que é que você falou? 4-5-1. Então, aqui, só nessa revista aqui, ela tem 2 esquemas táticos, é o 4-4-2 e o 4-5-1. Então, ou seja, eles não estão nem sabendo como que eles vão jogar. Na realidade, a colocação dela, do Japão, a última Copa do Mundo era dentro do Japão, né? A última Copa do Mundo era Japão e Coreia. Então, quer dizer, ele não passou da primeira fase dentro de casa, imagina fora agora, né? Exatamente, né? O técnico é o Takashi Okada. Depois de muito tempo, o Japão tem treinador local, o que não garante, claro, melhores resultados. A campanha do Japão em 2006 foi pífia. O Zico era o treinador, que é o Galinho, que levou, né, o futebol para lá. Recebeu duras críticas, deu prosseguimento à carreira, mas não decolou. Então, o Marcos Túlio Tanaka, brasileiro naturalizado, segue a tradição. Wagner Lopes também jogou em 98 e Alex Santos em 2002 e 2006. Então, eles têm um carinho muito grande pelos brasileiros, estão aprendendo com os brasileiros, mas a chance ainda é mínima. De passar dessa primeira fase. Exatamente. O palpite para cá é o azarão da chave, já teve mais condições de surpreender, joga todas as suas fichas na estreia contra os Camarões. Mas eu não acredito que no confronto direto entre Camarões, o Camarões leva melhor. É isso que eu acho também. Então, gente, acho que hoje a gente encerrou, né? Por enquanto é só. Terminando o grupo E aí. E até lembrando, né? Estou aqui com a camisa da Abril, né? Abril Assinaturas aqui, que é uma promoção que a Abril estava fazendo. A Lê está com a camisa também, da torcida da Folha. A torcida da Folha de Londrina também, que também é outra promoção aí do Portal Bonde, também, junto com o Portal Bonde, que também era uma outra promoção. Então a gente estamos usando as camisas hoje, como nós já falamos, já comentamos, quem sabe eu não seja convidado para estar junto com esse pessoal da imprensa na próxima Copa do Mundo. E sem contar que o custo na próxima Copa é menor porque é no Brasil, né? Então, justamente. obrigado a você e até o próximo.